Amigas do esporte de peso, sejam muito bem-vindos. O esporte não é feito só de treino, competição e resultado. Ele também é feito de saúde, equilíbrio, ciência e o cuidado com o corpo. Hoje, o esporte de peso abre espaço para um tema que interessa a atletas profissionais, amadores e a qualquer pessoa que queira viver melhor. Nutrologia, medicina integrativa, saúde hormonal, reposição de vitaminas e emagrecimento saudável, sempre com um olhar responsável e baseado em conhecimento. Para esse bate-papo, recebemos a doutora Valdijane Farias Novaes, médica que atua com nutrologia e medicina integrativa, ajudando pessoas a entenderem melhor o próprio corpo, melhorar a qualidade de vida e também o desempenho físico. Doutora Valdijane, seja muito bem-vinda ao Esporte de Peso. A casa é sua. Obrigada, Josenildo. Boa tarde a todos. Obrigada, equipe. Estou aqui com muito prazer. É uma honra imensa me colocar aqui nesse lugar aqui, que é um local que todo mundo realmente tem como referência de vários temas e ter sido escolhida para aclarar, né, muitas dúvidas e para a gente ter um bate-papo bem legal em relação a esse tema que está tão em alta. É verdade. Mas, mais uma vez, eu repito, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande tê-la aqui no estúdio da TV Opes, Canal 10, a pioneira em todo o agreste alagoano. Nós estamos falando para mais de 30 cidades no estado de Alagoas e para os vizinhos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe. Portanto, não tenham dúvidas que teremos um papo bem agradável. Como é que começou essa caminhada sua na medicina e o que te levou à nutrologia e à medicina integrativa? Pois é realmente uma história reveladora. Tudo começou com meu filho. Ele é autista e precisava de tratamentos diferentes. Ele não falava até os 5 anos. E eu sempre me perguntava o que eu poderia fazer, se já existia alguma coisa que pudesse avançar na fala, avançar no tratamento dele. E fui em busca de pesquisa. Foi quando veio a pandemia. Abriu-se um leque para consultas online, para a gente ter acesso a profissionais de fora, que em outros tempos era praticamente impossível. Você tinha que ir pessoalmente, tinha que voar até lá e tal. Então, com isso, eu consegui descobrir profissionais que trabalhavam com a suplementação de vitaminas para autistas. E realmente foi uma virada de chave, um marco revelador. Trabalho nisso com ele até hoje. Ele desenvolveu a fala, a partir daí, realmente, a fala sai dos autistas. Tenho relatos de muitas mães que conseguiram alcançar isso com seus filhos, que nunca ouviram suas vozes, e depois da suplementação, correção de alguns erros que vêm da metabologia, do DNA, com a suplementação de vitaminas, e aí depois partiu-se para os adultos, e veio o emagrecimento, e veio a vida saudável, e vieram outros leques, né? E quando a gente parte por um caminho, outras portas se abrem. E aí hoje estou eu aqui, né? Tratando de crianças, adultos, idosos, reposição hormonal na parte saudável, reposição hormonal em relação aos treinos, né? Sempre buscando juntar a performance com a saúde, de forma que não seja amadora, para que a gente alcance um corpo exemplar, um corpo saudável, um corpo disposto, para que a gente tenha uma saúde e um envelhecimento saudável. Pois bem, eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória profissional e falasse também como é que você vê a tua visão da medicina. Pois é. Eu me formei em 2003. Eu tenho 23 anos de formada, não parece, mas eu tenho.
E aí, sempre atuando como clínica, na parte do SUS, na parte particular, fiz ultrassonografia, eu percorri vários caminhos. Até me encontrar, né, na medicina integrativa. Hoje é uma coisa que eu amo, que eu me identifico. Eu vivo a medicina integrativa porque eu aplico em mim tudo que eu vejo, tudo que é de novidade, para depois eu abrir um leque para os pacientes, para entender exatamente como é que o tratamento funciona. Acompanho de perto, tenho uma maior riqueza em escutar áudios, em receber a devolutiva de pessoas que procuram mesmo saída para a saúde, pessoas extremamente obesas que nunca conseguiram emagrecer, nunca conseguiram fazer um treino e se espelham no dia a dia de pessoas que já têm esse ritmo exatamente o contrário. E aí a gente poder unir, né, essas mentes. Uma pessoa que quer alcançar com aquela que nunca alcançou, para entrar nesse mundo da saúde, porque hoje nós vemos 40 mais, 50 mais e 60 mais totalmente ativos, caminhando, andando de bicicleta, indo para a academia. Nós temos exemplos de pessoas de 80 e 90 anos na academia que têm suas atividades da vida diária totalmente ativas, fazem sua caminhada, andam, não são acamadas, são pessoas que realmente desenvolvem todas as suas atividades, independente da idade, correm, praticam esporte e até mais, né? Depois que você entra nesse mundo, você vê que realmente você pode vencer o seu corpo. Quando é que você percebeu, doutora, que não era só tratar a doença, era necessário também trabalhar o corpo? A mudança do estilo de vida. A gente vê que não existe milagre, né? Não adianta você focar num determinado objeto e achar que aquilo ali vai ser a saída da sua vida. Tudo é o conjunto, né? O combo tem que vir completo. A mente, ela controla tudo, né? A partir do momento que você entende que é você e que tudo que vem a mais é para lhe ajudar e para abrir portas, você entende que você pode. Uma deficiência de vitaminas, a fraqueza, a anemia, uma suplementação bem feita, vitaminas essenciais para memória, Alzheimer, estímulo de músculo, e tudo que vem para favorecer esse envelhecimento saudável, você nota que é só você querer, que está aí tudo disponível de forma profissional, lógico, né? Porque existe a forma amadora, mas de forma profissional, está aí tudo disponível para fazer você desenvolver uma terceira idade de qualidade. Aí é quando você vê que realmente você pode ter uma vida diferente. Muitas vezes a gente chega nos 50, 60, achando que daqui a pouco tudo vai acabar e tal. E quando você percebe que ali começa. Ali você ainda pode ter seus 40 anos pela frente totalmente ativo. Isso não tem preço. Equilibrado, né? É equilibrado. Eu quero já abrir um parêntese aqui. Nós estamos falando para mais de 30 cidades em todo o estado de Alagoas e estamos falando também para 3 estados vizinhos, Bahia, Sergipe e Pernambuco. Mas eu quero já externar assim, uma alegria grande que eu tive, porque esse é o nosso primeiro contato, a gente está se conhecendo agora, mas assim, eu quero deixar claro para o nosso público que a doutora Valdijane é filha de um ex-professor meu, né? Sim. E eu gostaria que você apresentasse esse meu ex-professor. Professor Valdir, uma figura em Arapiraca. Bem conhecida. Bem conhecido. Meu pai, ele sexagenário, ele foi professor de 6 gerações, isso é o que ele conta, né? Fora o que ele já não lembra mais. Então, ele passou por muitos alunos, né? Eu acho que 6 ou 7 colégios em Arapiraca durante esses 40 anos de trabalho que ele teve, mais ou menos. Então, ele, com certeza, é uma figura ilustre, muito conhecida, muito amada, que eu já disse a ele que ele tinha que ser vereador. Onde ele chega, todo mundo conhece, todo mundo abraça, todo mundo quer tirar uma foto. Mas sou filha do professor Valdir. E da Janadi, que também é professora de Educação Física também, os dois. Física. E que não é o suficiente, né? Porque se disser Valdir, vai parar uma dúvida, mas se falar Didi, todo mundo vai saber, né?
Professor Didi. Ele foi meu professor lá na escola Professor José Quintela Cavalcante, na escola EQC. Né? Pois bem, isso aumentou ainda mais a nossa alegria. A medicina integrativa no dia a dia, ela sofre preconceito? Sim, ainda tem muita resistência. A medicina integrativa é vida, porém, existem muitos médicos que usam da medicina integrativa que eu não vejo problema nenhum, mas cada um com a sua cabeça, de superfaturar e tal, protocolos, tratamentos, e isso gerou um desconforto, né? Com outros colegas que não estavam no meio, chamam de charlatanismo, porém, quem está dentro vê que a saúde não tem preço. As pessoas não adoecem depois que você entra numa suplementação de vitaminas, no estilo de vida saudável, juntamente com a alimentação, as pessoas não adoecem. Tivemos Covid. Nessa fase do Covid, meu filho nunca ficou em isolamento. Na época, ele tinha de 3 a 4 anos. Quando começou, hoje ele tem 8. Continuou indo para as terapias que fecharam, eu consegui que ele fizesse em casa, pegava Uber, ia para a casa de um colega do avô, a gente nunca ficou em isolamento, nunca precisamos, graças a Deus, e tudo deu certo. Por quê? Porque trabalhamos uma imunidade, trabalhamos uma suplementação já há muito tempo. Hoje, ele, com 8 anos, ele toma 8 cápsulas por dia, faz exames uma vez por ano, mas era para fazer 2, mas faz uma vez porque eu fico com pena. Mas o ideal é que se acompanhe semestralmente, para que essas vitaminas não baixem, para que ele tenha imunidade. Quem convive comigo se admira. Os terapeutas dele se admiram, perguntando o que é que tanto eu faço, que Tiaguinho só evolui, que Tiaguinho desenvolve, é expert, Tiaguinho é uma bala, é o que eles dizem, que o menino, o que é que você faz nele? E, assim, infelizmente, não é um tratamento barato. Você manter suplementação semanalmente ou mensalmente, farmácia de manipulação, de acordo com o peso, de acordo com a idade, ajuste de dose, não é barato, não é todo mundo que tem alcance, não é nada do outro mundo, né? Mas digamos que tem que se dispor aí uns R$ 1.000 por mês. E para muitas pessoas isso aí é praticamente impossível. Então, a gente ajuda também outros autistas que têm essa deficiência, que precisa muito, mas, infelizmente, a gente não tem como alcançar, né? Não tem muitas pernas para isso. Quem sabe um dia, né? Tem outros parceiros aí que a gente está tentando, institutos que trabalhem com isso, mas é um mundo realmente que ainda tem que ser estudado, explorado, precisa de muitos parceiros e estamos aí, fazendo nosso trabalho de formiguinha. Você tem feito a sua parte. E como é que você lida com esse preconceito? Para mim não atinge, não, nem um pouco. Quem tiver interesse está dentro, quem não tiver, uma hora vai despertar, vai precisar, vai mudar de opinião. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E como é, doutora, essa questão de tratar os sintomas ou tratar a doença? Fala dessa Isso, diferença. você tratar a causa ou os sintomas, né? Hoje eu trabalho numa medicina que eu tenho os dois lados. E eu tenho empregos que eu tenho que fazer os dois lados. Na medicina integrativa, a gente investiga a causa e começa lá da base, com a ajuda do paciente, para que ele mude o estilo de vida e tire aquele agente agressor e corrija tudo que veio de dano da época da doença até agora, para poder corrigir. Na medicina tradicional, a gente só pode tratar sintomas, né? A gente até investiga e vai um pouco mais além, mas não é o caminho com a medicina tradicional. Tem-se o sintoma, tem-se a doença, vai tratando, vai paliando, vai sentindo, vai amenizando e por aí fica, né? São 2 caminhos totalmente opostos. E dependendo de onde venha esse vínculo emregativo, infelizmente, eu tenho que seguir regras, né? Existem, como é que eu digo, pessoas acima de mim que eu tenho que seguir ali, como é que se trabalha aquilo ali, mas a gente vai tentando conciliar sempre o melhor, quando o paciente tem uma condiçãozinha melhor, quando o paciente tem uma mente já aberta para esse lado, a gente também vai puxando e consegue.
Nós vamos agregar ao nosso papo um pouco também a respeito da nutrologia. E eu gostaria que você falasse para quem nos assiste e nunca ouviu falar, o que exatamente faz um médico nutrólogo? Um médico nutrólogo e um médico integrativo. O médico integrativo é isso que nós acabamos de falar, ele trata as doenças, buscando a causa, abordando a causa e a mudança do estilo de vida. E a nutrologia é um pouco disso, só que é mais voltada para o emagrecimento. A nutrologia, ela trabalha a performance, o emagrecimento, estilo voltado também para o estilo de vida saudável, mas muito pouco as doenças. E a medicina integrativa, ela vai para a reposição hormonal, vai para a menopausa, vai para a endometriose, tratamentos de tireoide, alterações da tireoide e assim por diante. Dentro do processo, qual é o verdadeiro papel da integrativa dentro dessa relação? Com a nutrologia Isso, associadas. elas se encontram, né? Porque a partir do momento que você busca um estilo de vida saudável, tratando a base da sua doença, o emagrecimento ele é consequência. Não tem como não ter um emagrecimento saudável, com toda essa mudança de estilo de vida, ele vem naturalmente. Muito bem, doutor. É possível ter saúde de verdade sem uma alimentação adequada e equilíbrio metabológico? Olha, de verdade, como você falou aí, não. É impossível. Você pode até alcançar muitos ganhos sem alimentação. Você pode melhorar bastante. Mas para fechar mesmo os 100%, para ficar um resultado completo, a alimentação ela é fundamental. Uma alimentação inflamatória que altera todas as fases metabólicas do organismo, ela atrapalha. Toda doença ela começa na boca, na alimentação. E isso a gente prova com todos os pacientes que nos acompanham. Tudo que você come vira ou saúde ou doença. Isso não tem escolha. Dependendo do que você ingere, vai ter a sua consequência no dia, na noite, na semana, no mês. Então, o segredo é comer bem. O segredo... Comer bem não é na quantidade, comer bem no equilíbrio. Qualidade, exatamente, equilíbrio. Você tem uma alimentação o quanto mais natural possível, quanto menos você desempacotar, desengarrafar e desencaixotar, mais saudável você vai ser. Repete, eu gostei dessa sua fala. Quanto menos você desempacotar, desengarrafar... Ou seja, deixar de comer os embutidos, é isso que você quer dizer? Os embutidos industrializados. Muito corante, muito conservante. É o que vem ali dentro, né? Por mais que tenha sem isso, sem aquilo, sem açúcar. Não tem açúcar, tem outra coisa. Então, né? Desempacota, desengarrafa e desencaixota. Desencaixota. Daí onde você vai tirando a sua saúde. E aí eu crio meu filho tentando esse caminho. Mas é muito difícil hoje, numa criança de 8 anos, né? Você isolar ele do mundo, na escola, na cantina. O vício humano, né? O vício do mundo que o mundo oferece. É muito complicado. Né? Uma festinha de escola, uma festinha de colega, onde você só tem refrigerante, brigadeiro, bolo e tal. Então, é muito complicado eu tirar ele desse mundo. Mas em casa, ele tem essa vida saudável. Quando ele sai, eu tenho que deixar ele ser criança, eu tenho que deixar ele se misturar. Esse tabu um pouco, né? Mas em casa a gente consegue. Então, ele tem, sabe? A gente consegue dar esse equilíbrio a ele. E agora, doutora, hoje em dia a gente vive nos tempos assim que todo mundo se preocupa com a vaidade. Nos tempos atuais, as pessoas estão mais preocupadas com estética ou com saúde? Olha, varia, né? Quem não tem nenhuma doença para reclamar, está preocupado com a estética. Quer ficar mais magrinho, quer começar alguma coisa. E quem já tem alguma comorbidade, com certeza quer saúde, né? Mas as duas caminham juntas. Porque o caminho é o mesmo. A única diferença é que a gente vai buscar a causa dessa comorbidade, dessa doença. E tentar ajustar, tratar e mudar o estilo de vida. E isso vai levar a uma vida saudável e uma estética. E a estética vem junto com isso aí. É trabalhar os dois juntos, né? Trabalha os dois juntos. Você começa com um. Você começa querendo tratar a sua doença.
Mas depois você se sente tão bem, vê que está ficando melhor, que aí a gente vai conversando, procura uma academia, faz uma caminhada, se não gostar da academia, mas começa. E quando você começa a ver que tudo vai melhorando, o céu é o limite. E você vai vendo que realmente isso não tem preço, não tem para onde parar. E quando a gente fala em saúde hormonal, a gente está falando exatamente do quê? A saúde hormonal, a gente está falando de alterações metabólicas que vêm nos ovários e da tireoide em relação à mulher e do testículo e da tireoide em relação ao homem. Causas que trazem para o corpo deficiências, doenças autoimunes e que muitas vezes ali tem um tratamento e tem uma correção. E que, como a medicina tradicional trata sintomas, muitas vezes essa causa não é buscada para ser corrigida lá no comecinho, né? E com a medicina integrativa, a gente busca essa causa. O envelhecimento, ele vem junto com deficiência de testosterona no homem e a menopausa na mulher. Isso aí leva ao envelhecimento, perda de força, perda de massa muscular, você não consegue caminhar, correr atrás do seu netinho, você não consegue colocar ele no braço, você não consegue dar conta daquela energia da criança. E aí o mínimo que tem que se trazer para a idade, para a terceira idade, é isso, é você ter vida saudável para acompanhar os seus entes, para participar de reuniões de família, para você ter essa disposição de estar o dia todo, para não estar sofrendo com hipertensão, diabetes e outras comorbidades até piores que vêm com a idade, né? Como os hormônios interferem diretamente na disposição? Disposição, cognitivo, perda de força, libido, que a gente acha que a terceira idade não pode falar em libido, né? Pode e deve falar em libido. A terceira idade é uma terceira idade, é outra fase. Não quer dizer que está se anulando alguns itens. Você tem que viver. E vida é o contexto completo, é o contexto geral de tudo que você gosta de fazer. E aí a perda da libido é uma deficiência hormonal que ela pode ser corrigida. Não é o fim do túnel quando você chega nos 50, 60, 70. Né? Você pode ter uma vida saudável, fazer caminhada, correr, fazer academia, corrigir todas as deficiências. Alzheimer vem de deficiência hormonal. A gente tem hoje uma medicina tradicional que fala que o colesterol é o vilão e o colesterol não é o vilão. O nosso colesterol ele fabrica hormônios. Se ele for muito baixo, ele é prejudicial. Não pode ser muito alto, mas a gente tem que ter um nível de colesterol adequado para que a gente tenha produção de hormônios. Né? E quando vê assim, falar em colesterol alto, fala-se que num tabu, né, no medo, e não é. Você tem que ter colesterol. O tabu fala-se em alguns alimentos inflamatórios que elevam toxinas nesse colesterol, que é diferente, não é o colesterol em si, são toxinas que o atacam, né, que levam a desenvolvimento de placas de ateroma nas artérias, que levam a infarto, AVC e uma gama de doenças que vêm dessas toxinas que compõem o colesterol ruim. E assim vai, né? Estamos aqui na TV Opes, Canal 10, num bate-papo muito legal, um conteúdo bem prazeroso, né, trazendo muitas informações com a doutora Valdijane Novaes. E dentro dessa mesma questão, doutora, como é que fica o rendimento físico se isso não estiver equilibrado? Exatamente. É como se o carro não tivesse gasolina, né, para andar. Você tem que ter gasolina, tem que ter equilíbrio de vitaminas, minerais, nutrientes. Tudo que dá força, energia, lógico que de forma fisiológica, né, saudável, nada demais. Você tem que ter para poder você ter o rendimento, para trabalhar, para acordar cedo, para dormir bem, para não ter hipertensão. Dormir cedo, dormir a noite inteira sem precisar de remédios. Conseguir acordar cedo disposto, sem estar cansado, que é diferente de você acordar cedo, ainda cansado, sonolento, como se estivesse de ressaca. Tudo isso o seu corpo produz naturalmente. E se não tiver isso dentro de um equilíbrio, até a recuperação muscular interfere diretamente. Interfere, você não consegue ter. Não consegue, o seu corpo não tem esse combustível para lidar, né? Você tem que fabricar.
Então, o segredo é estar com tudo isso no equilíbrio, né? Em dia. E lembrando que é paciência, que você não consegue tudo isso do dia para a noite. As pessoas procuram esse emagrecimento, essa saúde, mas querem para amanhã. Né? Estranham quando dá 30 dias de tratamento e ainda não alcançaram. É ter calma e paciência, porque o corpo ele vai construir tudo isso com a ajuda da suplementação. Né? A gente não tem nenhuma bolinha mágica, interruptor, que liga, desliga, que faz com que isso forneça-se amanhã. Não, o corpo ele vai se adaptar ao novo estilo, ele vai começar a construir essas vitaminas. A suplementação é uma ajuda para que isso seja um pouco mais rápido, mas o corpo ele tem que acompanhar isso aí. Não pode ser um choque térmico para amanhã você ter vitaminas lá em cima e tal e tal. Tudo vai ser uma adaptação do corpo para que ele logo produza sozinho. Eu não estou falando do processo profissional. Eu vou falar do processo amador mesmo. Tem atletas amadores que treinam acima da necessidade, acima do limite, ou seja, numa linguagem mais popular, treinam pesado. Sim. Mas vivem super cansados, né? Isso, de fato, pode estar ligado ao desequilíbrio hormonal? Pode estar. Geralmente está ligado ao desequilíbrio hormonal. Você, um fisiculturista, um amador da academia, que quer alcançar resultados, altos níveis e tal, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. É possível, com saúde e com saúde. Mas quanto maior o passo que você dá, mais tempo vai levar. Não tem como você ter esse resultado, é impossível em pouco tempo. Se for em pouco tempo, não é saudável e com certeza vai ter consequências, às vezes até terríveis, né? Como a gente vê morte de atleta aí e tal, muitas vezes se associa a anabolizantes. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela com esse passo que vai dar, porque tem que ser tudo de forma fisiológica. O seu corpo ele tem um limite para ele receber essa quantidade de hormônios, né? Muitas vezes esses atletas eles querem ultrapassar esse limite, eles querem mais e mais e mais. É aí onde corre o perigo. Né? Tem que ser de forma saudável e tem que se observar e estudar qual é a sua meta, se é possível a sua meta. A gente já viu aí que existem muitos atletas fisiculturistas extremamente musculosos, então é possível. Se é possível para X, é possível para Y. Mas esse atleta ele não chegou lá ontem, não começou ontem e chegou hoje. Existiu todo um percurso, um caminho que ele percorreu, com certeza muito bem assessorado, com exames laboratoriais em dia, com o olho passando pente fino em tudo que se faz, no treino, carga, no dia a dia, como é que evolui, quando ele pode evoluir, se já é possível. Então, não é uma coisa do dia para a noite. O amadorismo acontece juntamente com a pressa e com a falta de informação. Infelizmente, isso é muito, né? O contrabando ele é aberto, a gente vê que acontece no Brasil com muita facilidade e cada um tem que procurar o que realmente lhe interessa, né? Às vezes, se tem no pressa, desejo de buscar o resultado, aí termina fazendo apressado e faz mal feito. Sim, né? sim, buscando informações onde não existe a informação correta, faz mal feito, dá errado, né? Na maioria das vezes dá errado, e infelizmente é isso que vai acontecer se começa errado. Pois é, o papo quando ele é bom e quando a gente vai alcançando assim a atenção de poder levar esse papo com uma informação saudável, plena, com conhecimento de quem fala com propriedade, ele passa rápido, né? E a gente já está no intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho contando com você aqui na TV Opus Canal 10. Já pensou ter uma casa que trabalha por você? Uma casa conectada, onde com apenas um clique você controla luzes, clima, segurança e muito mais. Bem-vindo à Casa Inteligente. A automação residencial conecta diferentes dispositivos em sua casa, permitindo o controle total a qualquer hora e de qualquer lugar. Com assistentes de voz, é só pedir e sua casa faz. Luzes, música, temperatura, cortinas, café, TV, trancas das portas e até um modo de economia de energia. Tudo pronto para você aproveitar o seu momento. Segurança na palma da mão.
monitore câmeras e portas direto do seu celular. E ainda economize energia com sensores e programação inteligente. Aproveite a magia da casa inteligente. Esqueci a chave. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta. As férias chegaram e as crianças estão como? Cheias de energia, né? E acredito que você já está pensando em como ocupar isso o dia todo. Pois pode ficar tranquilo, porque aqui na TV UP a gente pensou em programação infantil cheia de conteúdo bom, divertida, educativa e segura. Tem conteúdo para todas as idades, sem susto, sem conteúdo duvidoso e o melhor, você pode assistir em diversas telas, tanto no aplicativo quanto na TV. As férias podem ser tranquilas para eles e para você. Quer uma folguinha? Fala com a Ops. Valeu, então. Estamos na sequência do Esporte de Peso aqui na TV Ops, Canal 10, com a doutora Valdijane Novaes. Doutora, e no esporte, qual é o risco de negligenciar exames? E, naturalmente, o acompanhamento médico. Sim, o risco é grande, né? Porque a carga de exercício é alta, né? Exagerada, mesmo com acompanhamento, porém sem acompanhamento de exames laboratoriais, ela pode mascarar, né, um problema ali que venha se exacerbar com o exercício, com a carga, com a resistência e que venha causar danos para esse atleta, né? Ele precisa estar bem acompanhado. Então, isso é essencial, é necessário, essencial, né? Sim. Como cardiologista, dentro do processo dos cuidados de um atleta, né? Todo esse processo também se faz necessário, de né? carga e resistência. Dá para ter performance sem saúde hormonal equilibrada? Olha, dá para melhorar. Para ter 100% mesmo, tem que estar o conjunto todo equilibrado. Mas sempre dá para melhorar. É possível, É né? possível. No começo, você já vê bem uma grande mudança. Muito bem. A reposição de vitaminas virou moda, não é assim? Quando ela realmente é necessária? Ela virou moda porque foi uma descoberta que veio junto com a nutrologia e a medicina integrativa. Antes não se falava de exames de vitaminas, né? No máximo a gente acompanhava anemia por ferro. Era o máximo que se tinha na medicina, do olhar, né, do médico. Depois descobriu-se que outros nutrientes são responsáveis pelas doenças, como a B12, que ela dá disposição e cognitivo. A vitamina D, que a gente recebe do sol, já descobriu-se que não é suficiente o que vem do sol, que tem que ser reposto para sempre. Quando a gente para a reposição, nota que volta a cair, porque nós não temos tempo suficiente no sol. Foi nos escondido o sol, foi colocado o tabu que o sol faz mal, que o sol dá câncer, que o sol isso, que o sol aquilo. Então, nós fomos educados e domesticados para se esconder do sol. Usar roupas protetores solares, não tomar sol em momento nenhum, onde a gente precisa de pelo menos de 20 a 30 minutos diários de exposição solar direta, para que a gente alcance os níveis de vitamina D ideal. Ninguém vai se expor o dia inteiro, né? Tudo demais. Tem que lembrar que tudo exagerado é maléfico. Tem que ter o equilíbrio, nem mais, nem menos. Mas uma exposição solar de 20 a 30 minutos é necessário por dia para que se alcance esses níveis. E nós não temos. A gente vive em escritórios, dentro do carro, né? Do carro chega em casa e tal. Dificilmente você para no sol todo dia. Isso é praticamente impossível com a rotina de vida que nós temos hoje. Talvez um pescador ele tenha, né,
essa exposição solar, alguém que trabalhe em indústrias, construções civis, tem essa exposição solar. Mas a maioria, 80% da população, trabalha em escritórios, trabalha em locais fechados, então não tem essa... Tem gente que parte muito pelo processo de fazer isso por conta própria. A suplementação que eu falo. Sim. Muita gente faz por conta própria. Sim. Né? Até porque é uma medicação acessível, não precisa de receita médica, né? Não é condenável que você faça por conta própria, mas é necessário que você tenha pelo menos uma noção, né? De até onde você vai chegar, fazer seus exames, ir no laboratório, fazer aí meu exame, quero ver quanto é que está. Vários pacientes já chegam para mim, eles mesmos já leram os exames. Pessoas que procuram a medicina integrativa são pessoas que leem sobre. Você não vai cegamente só porque alguém indicou, né? Você pesquisou, você achou interessante, alguém fez, alguém lhe disse, o boca a boca. Então, você começou a se interessar por aquele tema. Então, pode ter certeza que todos os pacientes que chegam até você, eles entendem também. Então, não adianta você procurar meias palavras, porque eles já vêm com isso na cabeça. E quem vai por esse caminho de fazer assim por conta própria, quais são os erros mais comuns? Os erros são você pecar nos valores, né? Porque valores laboratoriais, eles não são referência. Valores laboratoriais, eles são uma estimativa de uma população. Uma população X que tem níveis X, então imagina-se que isso aí seja o normal. Onde de algumas vitaminas e outras não. De outras vitaminas, a população realmente tem tudo muito baixo, então você tem que superar a referência do laboratório. Você tem que trabalhar sempre em níveis acima, outros níveis abaixo, outros a referência é por ali mesmo. Varia se você, dependendo da doença e da comorbidade que você tem. Tem doenças que você tem que ir dosando de forma diferente, porque o corpo vai reagir diferente, né? E assim você tem que ir tateando o paciente. Cada um tem seu histórico individual. Quando falta vitamina, impacta na força humana? Sim, sim. Você vive cansado, com sono, aquele sono depois do almoço, que você não consegue trabalhar disposto. Tudo isso aí geralmente está relacionado a algum tipo de deficiência de vitamina. Quando falta força, falta resistência também, não falta? Falta resistência, falta memória, falta disposição, falta decisões no dia a dia, dependendo do cargo que você ocupe no seu trabalho. Perde você concentração perde também, concentração. Né? Se você for um líder na sua equipe, você precisa estar sempre ativo, disposto e à frente. E se você não tiver essa disposição, você não vai ter como conduzir sua equipe, como levar o seu trabalho à frente. Né? Sempre vai ter uma deficiência, vai estar atrás. Doutora, tem uma situação que muito se fala, sobretudo depois desse período que a gente viveu com a Covid. Nos fale sobre imunidade. A imunidade é algo que tem que ser trabalhado desde pequeno, que vem com o estilo de vida. Hoje fala-se muito na genética e epigenética. É uma coisa que só se falava quem era da saúde, mas hoje muitas pessoas que não têm nada a ver com a saúde entendem um pouco disso. O que é epigenética? É tudo que você adquire no seu dia a dia e que você traz para si. O seu estilo de vida, o que você come, ele muda, tudo que você come muda o seu DNA e muda, consequentemente, a sua imunidade. Então, de acordo com o que você faz no dia a dia, você traz para você a sua imunidade para que melhore ou piore. Ou que talvez até nem tenha, né? E aí, o que é que deve fazer o ser humano para ter uma imunidade no padrão? No padrão. Está voltada ao estilo de vida, sem dúvida. Alimentação saudável e quanto menos agrotóxico, toxinas, veneno, conservantes, corantes forem ingeridos, mais imunidade você vai ter. Que hoje em dia é essencial, né? Que hoje em dia é essencial. Pois bem, no intervalo, a gente estava por aqui batendo um papo, chegou alguém aqui no estúdio e disse: "Ah, como você está bonita, a sua camisa está bonita". Aí eu disse assim, sabe o que é? Eu estou adquirindo roupas na Clube Miller, ali próximo do antigo Colégio São Francisco de Assis. Né?
Eles têm um estoque maravilhoso. É só ir lá falar com meu amigo Ulisses, com a Andréia também, com a Sami, enfim, com toda a equipe, né, porque lá eles têm tanto a roupa masculina como feminina, lá na Clube Miller. Né, um aconchego, um lugar assim maravilhoso. Mas vamos na sequência aqui com a doutora Valdjane. Como é, doutora, que no esporte de alto rendimento, o controle desses níveis faz diferença no resultado final? Sim, com certeza. Fazem muita diferença nesse resultado. Inclusive, você vê exames de antidoping, né? Que é justamente essa fiscalização com esses atletas. Por quê? Porque uma reposição hormonal adequada, ela faz com que o atleta tenha mais força, mais disposição, mais concentração para exercer essa atividade, seja lá qual for, de alta carga, média, pequena. Você nota a diferença do atleta quando ele está com hormônios regulamentados e quando ele não tem, quando é aquele atleta inicial. Faz muita diferença, sim. Na verdade, a gente não pode... A gente tem que individualizar cada caso, né? Assim, isso não é uma receita pronta, né? Não. Fala desse cuidado, porque tem gente que vai no médico e quer receitar alguém da família com a mesma receita. E cada caso é um caso, não dá para individualizar isso. Deu certo para mim, tem né? que ser individualizado, né? Não pode ser naquele modo receita pronta. Não é copia cola para todo mundo, não tem como. Até porque cada pessoa tem suas doenças, suas comorbidades, ou tem outras que não têm comorbidades nenhuma, que já vão direto para a reposição de vitaminas. Então, cada corpo reage de uma forma diferente. Cada caso tem a sua história. Você tem que tatear quais são os problemas de cada pessoa para poder você alcançar, talvez todos queiram o mesmo caminho, né? Mas não vai ser, pode chegar lá em algum momento, mas os caminhos serão diferentes. Primeiro, cada pessoa vai ter que ser estudada, qual é a sua deficiência, qual é a sua doença, quais são suas alergias, o que você precisa alcançar, o que você já fez, que deu certo, que não deu, quais médicos já lhe acompanham, porque isso tem que ser visto em conjunto. Né? Não tenho como só eu e você, se você tem um cardiologista, se você já tem um endócrino, se você já tem outros profissionais que lhe acompanham. Então, isso aí tem que ser visto em conjunto, né? Para não atrapalhar tratamentos que você já vem fazendo, né? Porque não pode se negligenciar essa outra parte, né? Emagrecer e ser saudável são sempre a mesma coisa, não? Não. Não. Incrivelmente diferente. Existe um emagrecimento que não é saudável, né? Você pode simplesmente fechar a boca, achar que está emagrecendo e você está ali perdendo nutrientes, desenvolvendo uma anemia, né? Se você não procurar uma alimentação de forma adequada, você pode estar emagrecendo por causa de uma diabetes. A diabetes, ela emagrece, né? Na verdade, o corpo ele consome insulina. E aí você não pode se mascarar achando que porque está magrinho, que pode comer tudo, mas ali já está escondida uma doença. E quando ela vem se mostrar que realmente é doença, às vezes já é tarde demais. Às vezes já está carregando juntamente uma cegueira, que é a retinopatia diabética, uma amputação, né? Que é uma alteração da circulação dos membros inferiores, que pode levar a uma necrose, e uma alteração renal, né? Os rins começam a falhar, e ali você viveu com diabetes magrinho o tempo todo, achando que estava saudável, que estava tudo certo. Que come, não engorda, come, a diabetes sobe, diabetes desce, mas nada mais acontece, e, de repente, depois de 20 anos de diabetes, ela mostra a que veio, né? Aí... Qual é o perigo, doutora, dessas dietas milagrosas, que a gente vê principalmente nas redes sociais, tudo mais? Qual é o perigo que traz essas dietas restritivas? Restritivas exageradamente, né? Porque toda dieta ela tem que ser restritiva, porém tem seus níveis de equilíbrio e nível onde até que ponto é saudável essa dieta. Não é porque medicação X lhe deixou sem apetite que você vai ficar sem comer o dia inteiro, que você ainda não tem vontade de comer. Você tem que ter horário de comer e saber o que vai comer. Tem pacientes que
que não tem fome, porque está tomando as medicações, né, de agora, que são medicações reveladoras, que vieram para ajudar. Mas as pessoas exageram. Ah, passei o dia inteiro sem comer, mas tomei um copo de suco, tomei uma Coca Zero. Né? Você vê que realmente a pessoa tem tudo para dar errado. Porque você tem que ter o conjunto. A medicação está te ajudando, mas você não pode só se segurar nela para que esse emagrecimento aconteça. Né? Tem que ter alimentação saudável. Até porque, em algum momento, você vai precisar parar essa medicação. E quando você para a medicação, aí vem o estilo de vida, vem a reeducação alimentar. Em que ponto você parou para ficar sem medicação? Se você, com a medicação, tomava Coca Zero achando que estava tudo certo, você vai para onde? Né? Vai para a Coca Zero, você vai começar o errado e daqui a pouco é quando vem o rebote. A gente vai conversando e as coisas vão surgindo com naturalidade. Você falou de uma coisa interessante. Tem gente que tem muita facilidade de perder peso. Aí perde uma quantidade satisfatória, tudo mais. Mas quando para a medicação e quando a pessoa se perde um pouco naquele dia a dia, aí ganha tudo dobrado. Tudo novamente. É o que a gente chama de memória metabólica do corpo. A obesidade, na verdade, ela é uma doença. Quando você está nessa doença e você começa a sair dela, que você alcança a sua meta, o seu emagrecimento, aí você acha que está curado, que ali está resolvido. E, na verdade, você só resolveu a primeira fase. Você venceu uma etapa. A obesidade, ela está em você. Ela está na memória. A qualquer momento que você mudar, que desviar esse foco, esse caminho, e que você tirar essa disciplina do seu dia a dia, você vai voltar para as mesmas doenças e você vai voltar para aquele mesmo corpo de antes. Ela não é eterna. O emagrecimento, ele não é eterno. Você saiu da obesidade, mas não quer dizer que você se livrou dela para sempre. A luta é eterna, é para sempre. Você vai ter que mudar de fase, e agora vem a fase de manutenção e vem a fase da disciplina e disposição. Qualquer escorregozinho que você tiver nessa fase, você vai voltar para a fase 1. Você vai voltar a ser gordo. Ah, não, agora eu estou magro, então eu posso me dar o luxo de comer isso, comer isso. Daqui a pouco você já está comendo 1, está comendo 2, está comendo 3, e aí voltou a engordar. E se escorregar mais ainda, você volta para aquele corpo lá atrás do começo. E parece que volta pior, né? E volta pior porque a resistência já é outra, o corpo já está nesse vai e volta, a saúde já está sendo afetada novamente, e aí já vem outras doenças, juntamente com isso. Pois bem, na sequência do Esporte de Peso, eu volto a abraçar a turma legal lá da Clube Miller, né? O meu amigo Ulisses, a Andréia, a Natália e a Sami. Né? Um grande abraço a todos. O esporte é um aliado do emagrecimento. Sim. Isso é fato. Mas ele pode se tornar um vilão? A gente volta para a mesma história do equilíbrio. Ele é um aliado indispensável. Não existe acordo. Se você quer emagrecer saudável, tem que ter uma atividade física. Porém, ela tem que ser moderada, de acordo com a sua meta, lógico. Lógico que, para mim, que sou sou médica, tenho minha academia para forma saudável, é diferente do atleta de futebol, né? Então, a atividade física dele vai ser mais intensa. Então, a gente tem que ver qual é a meta, mas que ela não pode, em momento nenhum, ser exagerada. Não é porque você é atleta que você vai sobrecarregar. Tudo tem o seu limite, tem o seu estudo, tem a sua meta. Um jogador não é igual ao outro no mesmo jogo. Os dois jogadores têm trabalhos diferentes. É verdade. Então, por isso cada que hoje um na sua meta, de acordo com o seu organismo. Tratam isso caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. Pensando em longevidade, doutora, o que é mais importante? Constância ou intensidade? Se for escolher, a constância. A intensidade, de forma amadora, ela pode ser prejudicial. Toda intensidade ela tem que ter os seus níveis, o passo a passo. Essa sobrecarga ela tem que ser devagar.
Mas a constância, ela é fundamental. Sem constância, você não vai ter nem intensidade nem resultado. Não adianta você fazer essa semana e você parar agora para o Natal e para o Ano Novo, porque vai ter muita festa, e resolver voltar lá para o dia 15 de janeiro, porque você vai desandar e piorar e, às vezes, até arrumar um problema. Ela tem que ser constante. Muitas pessoas entram para marcar consulta e falam, não, quero só para janeiro por causa das festas. Isso é muito comum. Mas o que é que a gente aconselha? O quanto antes Como você se o corpo entrar. esperasse, né? E quer engordar mais para depois voltar a recuperar, né? Vai voltar mais doente, Aí, mais quando voltar, difícil. quer dar a carga toda. Quer né? dar a carga toda e quer resolver para o Então, carnaval. Por isso você recomenda a constância, né? A constância é indispensável. Isso aí é Eu inegociável. vejo aqui, doutora, nas redes sociais, quer emagrecer em tantos dias para chegar no Natal bem. Traga e o tal. seu amor em 3 dias. Pois é, tem tudo para dar errado. E o velho corpo dá sinais, doutora, quando não vai bem? Dá Dá? o tempo todo dá sinais. O exercício E errado por que dá as sinais. pessoas ainda ignoram isso? Porque o ser humano, ele é movido pela mente, né? A gente sempre quer meios mais fáceis, caminhos mais curtos para alcançar o que a gente deseja, o que a gente almeja. Infelizmente, nós fomos trabalhados para que a gente busque sempre zona de conforto, facilidade, melhora. Todo mundo quer isso, eu também quero. Quem não quer? Né? Se tivesse uma pílula mágica que dissesse assim, tome, isso aqui vai resolver. Né? Aladim, lâmpada mágica. Claro que todo mundo quer isso, mas isso não é a nossa realidade. Não é mesmo. Quem vai por esse caminho, infelizmente, tem resultados que não são satisfatórios. Tudo bem, doutora, a gente já está caminhando para o fim do nosso horário, mas eu tenho aqui umas 3 rapidinhas, né, com a doutora Valdejane Novaes. Que conselho você daria para os jovens atletas que só pensam no processo imediato? É difícil você colocar na cabeça de pessoas jovens que não sofreram ainda os danos o que pode vir pela frente, né? Mas, com certeza, é indispensável um bom estudo, um bom acompanhamento, bons conselhos. Se você não tem condições financeiras, às vezes, de procurar um profissional, mas que procure pessoas que estão no meio, que possam te dar boas dicas, mas suspeite sempre do exagero. Tudo que vem com exagero de forma irregular tem tudo para ser um caminho sem volta. E, às vezes, até que a gente paga caro. É verdade. E para quem quer envelhecer, para quem não é profissional, eu falo para quem não é profissional, mas quer envelhecer com autonomia e qualidade de vida, que conselho você deixa? Começar ontem, o quanto antes. O mínimo que você fizer por você já vai ter resultados daqui a pouco. Já começar uma caminhada, se não se adapta, busca uma turma. A turma ajuda muito. Fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta, busca companheiros que lhe levem a isso, porque não tem acordo, sabe? Não existe outro Você caminho. diz que o coletivo ajuda muito? Ajuda muito, ajuda muito. Você tem que ter quem lhe acompanhe nessa jornada. E a sua prática? O que é que você faz? O que é que você pratica? Eu faço academia, corrida e caminhada todos os dias. Diariamente? Diariamente, a Mas partir você das faz a 5 horas da opção manhã. por uma delas, né? Sim. Quando você vai à academia, você não faz a corrida, Não. né? Assim? De segunda a quinta eu faço academia, sexta corrida, no sábado academia novamente e domingo corrida. O domingo, às vezes, a gente pula, mas ele está no cronograma. Tá certo. O que mais te realiza no seu trabalho como médica? O resultado. Você olhar nos olhos de uma pessoa que estava ali sofrendo com alguma doença, com alguma comorbidade, alguma coisa que pesava para ele, que realmente limitava e que impedia que ele tivesse uma vida, e você olhar nos olhos daquela pessoa e ver que você conseguiu, que eu fiz a minha parte, só que ele fez mais ainda dele, que não depende só de mim, e que ele permitiu que eu entrasse na vida dele, ele seguiu os conselhos e que deu tudo certo. E que ele vem para mim agradecendo, e eu tenho o maior prazer de olhar nos olhos dele e dizer que não fui eu, que foi ele. A vontade, A vontade né? A força, dele, né? a força, a dedicação e a confiança que ele teve em mim, nos conselhos, e que deu tudo certo. Esse é o melhor preço. Chegamos ao fim. Foi tão rápido, né? Tão rápido. Mas que mensagem você deixa para quem está nos assistindo agora?
e quer cuidar melhor da própria saúde? Se você ainda quer cuidar melhor da própria saúde, é porque você ainda não entrou nessa. Pense e repense o quanto antes desse primeiro passo. É um passo que você jamais vai se arrepender. Só tem ganhos, só tem respostas positivas, resultados extraordinários e que vai fazer a mudança na sua vida. Pois bem, um grande abraço, viu? Um grande Prazer abraço. Obrigada enorme pelo carinho, lhe pelo conhecer. acolhimento. Muito feliz. Eu acho que o nosso conteúdo ele tornou-se assim muito interessante. Eu acho que vai ser importante partindo do princípio de orientação. Sim. Né? E se você quiser pode dizer onde se atende, tal. Pode ficar à vontade. Atendo na Clínica Ser, na rua na rua Dom Pedro. É Dom Pedro. Clínica Ser, ali do lado do Hotel Nacional, na Rua da Morada. Pedro Nunes. Pedro Nunes, isso. Eu atendo ali, faço consultoria online e atendo em Palmeira dos Índios, nas quintas-feiras. Pois bem, é só procurar aí a doutora Valdjane Novaes. Isso. É uma arapiraquense, né? Pelo conteúdo, pela maneira como ela se referiu, já deu para entender que é muito capaz, né? E eu já vou correr aqui para marcar a minha consulta com a doutora Valdjane, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Esporte de Peso. E hoje ficou claro que não existe performance sem saúde, nem resultado duradouro sem cuidado com o corpo. Quero agradecer à doutora Valdjane Farias Novaes por compartilhar conhecimento, experiência e uma visão responsável sobre nutrologia, medicina integrativa, saúde hormonal, vitaminas e emagrecimento saudável. O Esporte de Peso segue cumprindo seu papel, trazer informação de qualidade, valorizar profissionais sérios e mostrar que o esporte vai muito além das 4 linhas. Se você gostou desse episódio, compartilhe, curta, comente e siga o Esporte de Peso nas redes sociais. Eu sou Josenildo Souza e esse foi mais um programa feito com conteúdo, responsabilidade e compromisso com a saúde e o esporte. Um grande abraço a todos. Obrigado sempre pela companhia. Sempre muito bom tê-los com a gente na TV Opes, Canal 10, falando para mais de 30 cidades em Alagoas e para os estados de Sergipe, Bahia e Pernambuco. Forte abraço.